Em qualquer lugar longe daqui, no sertão do Brasil, vivia um jovem muito bondoso e humilde chamado Louva-a-Deus. Ele era assim chamado, pois andava sempre com a Bíblia debaixo do braço. Louva-a-Deus era muito querido por todos, ele tinha uma linda cachorrinha, muito animada, espoleta, chamada Pita. A vizinha de Louva-a-Deus era danada de vontade, doida da vida para ser a verdadeira dona da Pita. Ela fazia de tudo para ficar com aquela cachorrinha. Ninguém entendia por quê. Longe dali, mas nem tão longe assim, morava no palácio uma princesa que era conhecida como a princesa adivinhona. Ela era capaz de decifrar qualquer charada ou adivinhação. Ela estava na época de casar. Então o seu pai, o rei, baixou um decreto. Ia haver uma prova de adivinhação. Aquele que superasse a princesa, sua filha, seria o dono da sua mão e do seu coração. E também aquele que não conseguisse, perderia o seu belo pescoço. Muitos príncipes tentaram, muitos homens valentes, inteligentes, muito sábios, mas a princesa era realmente invencível nas suas adivinhações. A vizinha de Louva-a-Deus, querendo ficar com o cachorro, com Pita, convenceu Louva-a-Deus a ir lá passar por essa prova. Mas eu, se tanto príncipe, tanto sábio não conseguiu, por que eu, Louva-a-Deus, vou conseguir? Ah, vai, eu tomo conta da sua cachorrinha. Pode ir e demorar o tempo que for preciso. Eu cuido da Pita para você. Não, a Pita vai comigo, ela me dá sorte. Se eu vou passar por um momento tão difícil, tenho que levar minha cachorra. E ele iria levar mesmo. Então a vizinha preparou outra artimanha. Ela fez um bolo e envenenou o bolo. Ele ia sentir fome no meio do caminho. Não muito longe dali, ia querer parar para comer. Era só ela buscar a Pita. Ou a cachorra voltava sozinha para casa, pelo faro. Louva-a-Deus partiu. A vizinha disse boa sorte. E ele foi. Foi por ali, andou e andou muito. Chegou num dado momento da estrada, deu aquela fome danada. Então ele parou e abriu o embrulhozinho lá, o pedacinho de pano que estava com o bolo. Mas alguma coisa bateu dentro dele que ele pensou, sei não, esse bolo, viu? Deixou o bolo ali. Quando ele se distraiu, a cachorrinha comeu. E ali mesmo, na mesma hora, ela morreu. Louva-a-Deus ficou muito triste, mas tinha que seguir o caminho, né? Ele quis enterrar a cachorrinha. Mas achou melhor, quando ele estava já se preparando, ele viu que apareceram por ali 7 urubus. E os urubus o espantaram e foram para cima da cachorrinha. 7 caçadores que caçavam por ali há muito tempo, estavam morrendo de fome, apareceram e comeram os urubus, pois não havia nada para comer. Os urubus haviam mortos também, estavam mortos depois de morder a cachorra. E então, Louva-a-Deus, olhando tudo aquilo de longe, espiava atrás de uma moita. Quando os 7 caçadores caíram mortos, ele se aproximou e pegou uma das espingardas. A fome era danada de grande, então ele mirou com muita pontaria que ele tinha lá no alto do céu, viu um lindo gavião passando, só que acertou numa pequena rolinha, que caiu. Então ele quis comer, assar ali mesmo e comer. Olhou para um lado, olhou para o outro, juntou uns gravetos, e depois ele rasgou as folhas da Bíblia, algumas folhas, e acendeu o fogo. Comeu e seguiu o seu caminho. Chegando lá, ele viu aquele bando de príncipes, nobres, cavaleiros entrando, aqueles outros saindo sem cabeça. E então, quando chegou quase a sua hora, a princesa adivinhona apareceu e explicou as regras do jogo. Eu vou lhe fazer 3 adivinhas. E você tem que acertar as 3. E depois, você tem o direito de fazer uma adivinha para mim. Assim é a regra do jogo. Se você acertar as 3 e eu não adivinhar, então você será meu marido. A princesa fez então a primeira adivinha. Ela entrou dentro dos aposentos do palácio, e lá em um quarto secreto, depois ela trouxe um louva-a-Deus, um inseto, o louva-a-Deus mesmo, o próprio inseto, apertado e preso em uma das mãos. Ela não sabia que ele se chamava louva-a-Deus. E então, com as mãos assim, ela disse, adivinha, adivinhão, o que trago eu aqui em minha mão? Seria uma joia? Adivinha, adivinhão. Louva-a-Deus, que tinha mania de pensar alto e falar sozinho, olhando para o teto, disse assim, agora é que o louva-a-Deus está apertado. Ele adivinhou. A princesa fez uma cara feia, entrou dentro do quarto secreto novamente e trouxe um quadro, uma lousa negra, coberta com um pano branco. Adivinha, adivinhão, que bela pintura tenho eu aqui em minha mão. Qual foi o artista que teceu as cores nesse quadro? Adivinha, adivinhão.
E o louva-a-Deus, com a sua mania de falar alto e pensar alto e falar sozinho, disse: ai, meu Deus, agora que o quadro está negro mesmo, hein? A princesa não acreditava naquilo. O louva-a-Deus era danado de bom adivinhador mesmo. Entrou pela última vez no quarto secreto e trouxe uma travessa coberta com um pano branco. E dentro da travessa ele colocou aquela coisa que eu tenho muita dificuldade de falar. Eu falo às vezes cocô, merda, não sei como é que eu falo. É isso mesmo, que vocês estão pensando de cavalo ainda. E disse: adivinha, adivinhão, que bela iguaria, que comida maravilhosa, veio da China ou do Japão? Trago eu aqui em minha mão. Louva-a-Deus, com a sua mania de pensar alto e falar sozinho, disse assim: bem que meu pai falou que eu ia ser um adivinhador de merda mesmo. Ele acertou as 3 adivinhas. A princesa estava começando a gostar do louva-a-Deus e disse: então agora chegou a sua hora de fazer adivinha para mim. E o louva-a-Deus não tinha pensado em nenhuma adivinha. Na verdade, ele nem conhecia nenhuma adivinha. Mas depois de pensar, ele disse assim: massa matou pita, pita matou 7. Atirei no que vi, acertei o que não vi. Em folha santa, eu assei e comi. Ele contou simplesmente tudo aquilo que havia acontecido com ele pelo caminho. A princesa pediu 1 hora para pensar, pediu mais 2 horas para pensar, pediu 3 horas para pensar. E quando ela estava cansada de tanto pensar e não chegar a lugar algum, ela declarou louva-a-Deus o vencedor. E foi assim que seu casamento foi realizado com muita festa e muita pompa. Numa festa que tinha tanta comida, tanta bebida, que eu mesmo fui, dancei 3 dias sem parar. Por isso que eu estou um pouco cansadinho hoje. E é por isso que eu trouxe para vocês, eu vinha trazendo para vocês um pouquinho de doce. Mas aí na viela do Conclise eu caí e quase quebrei o nariz. O doce espatifou-se e a história acabou-se.